Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12, pode ficar sentado, o texto diz assim: Entrou Jesus no templo e expulsou a todos que aí vendiam e compravam, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Vieram até ele no templo cegos, mancos, e ali os curou. Mas vendo os chefes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, as crianças que clamavam, Hosana, filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: Ouves o que estão dizendo essas crianças? Jesus respondeu: Sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, aonde passou a noite. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus, para a gente poder se situar aonde nós estamos, é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É a última vez que Jesus entra em Jerusalém no que diz respeito ao seu ministério profético de curas, milagres e ensinamentos. Depois ele volta a Jerusalém para ser julgado e condenado. Mas essa é a última vez que Jesus entra em Jerusalém. Essa última vez que Jesus entra em Jerusalém é a mais espetacular das vezes que ele chega na cidade. Jesus entra pelas portas, montado num jumento, aclamado pelos moradores da cidade, que seguravam em suas mãos ramos. E enquanto Jesus passava as entradas da cidade, montado num jumentinho, as pessoas balançavam o ramo e diziam: Hosana ao Filho de Deus, a raiz de Davi. É justamente por essa entrada triunfal também que Jesus começa a ser perseguido de forma mais intensa. E por essa aclamação é que esta é a última vez que Jesus está entrando em Jerusalém. Então, no capítulo de número 21, ele chega em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém para um propósito definido. Qual que era esse propósito? Celebrar a Páscoa dos judeus. Naquela época, todos os judeus desciam para Jerusalém com a intenção de, no templo, celebrar a Páscoa ao Senhor. E Jesus chega para as comemorações pascuais. A Páscoa era celebrada no templo, então, quando Jesus entra em Jerusalém, seu primeiro destino, sem sombra de dúvidas, seria o templo, para que ali ele prestasse a Deus as suas primeiras orações e começasse, desse início, através desse ato no templo, de também se comemorar os 7 dias da Páscoa ao Senhor, O dia ficou até conhecido como Domingo de Ramos, porque aconteceu num domingo. Ele seria crucificado alguns dias depois, dentro daquela mesma semana. Jesus então se dirige ao templo. As celebrações da Páscoa naquela época, ela fez que surgisse algumas adaptações que eram necessárias à religião. Entenda isso que eu vou te falar, para que você perceba o contexto do que está acontecendo aqui, que acontece se não abrirmos os nossos olhos, a mesma coisa com cada um de nós. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, algumas coisas vão se tornando necessárias e essenciais na vida de uma pessoa.
Você concorda comigo? Há 10 anos atrás, em 2012, talvez você não via necessidade alguma de WhatsApp, por exemplo. Em 2012 já tinha o WhatsApp. Mas muitos de nós não achávamos que aquilo iria para frente. A gente já tinha ligação ilimitada no plano controle da operadora. Você já enviava mensagem de texto. Muitos irmãos aqui da igreja, um exemplo, que hoje recebem mensagem de WhatsApp avisando que tem culto. Em 2012 eu fazia isso por mensagem de texto. Chegava a mensagem de texto para você assim, ó, hoje tem culto às 19 lá na igreja. A gente não dava tanta importância para o WhatsApp. Hoje se tornou uma ferramenta essencial. Dos mais jovens aos mais velhos. Você chega no seu local de trabalho, tem que ter um grupo de WhatsApp para comunicar com todo mundo. Você vai ter uma reunião de família, tem que ter um grupo de WhatsApp. Você vai na igreja, é mais fácil comunicar os irmãos no WhatsApp. Há 10 anos atrás, nós imaginávamos que isso não seria interessante. Rede social, então, eu mesmo já havia desacreditado. A turminha mais nova aí não vai lembrar, mas eu peguei a época do Orkut. Quando surgiu o Orkut, era uma maravilha. A gente postava lá foto, as pessoas curtiam, comentavam. Era o Instagram hoje, só que chamava Orkut. O Orkut faliu, quebrou, as pessoas deixou de usar, sumiu. Ninguém passou a usar isso mais. Aí depois ficou um tempo sem. Até que surgiu o Facebook, teve um intervalo entre Orkut e Facebook, teve um intervalo. E aí algo que talvez a gente acha que é desnecessário, a cada tempo que passa está ficando mais essencial. Hoje Instagram vende. Existem pessoas que sustentam a sua casa, a sua família com Instagram. O WhatsApp hoje vende. Não, eu sou vendedor. Não se assuste com o que eu vou falar. Tem cliente que prefere conversar com você por WhatsApp do que olhar nos seus olhos na loja. Eu tenho clientes que vão na loja, pegam o número de WhatsApp, sai da loja e me chamam no WhatsApp. E fala assim, manda a foto do pneu. Aí você pensa assim, gente, a pessoa estava aqui, o pneu estava aqui, aí ela chama no WhatsApp. Né? Aí o telefone da gente vai enchendo de contato, o que tem seus pontos positivos e negativos. Você chama no WhatsApp, ela acabou de conversar comigo, ela chama no WhatsApp, pede uma foto do pneu. Tem pessoa que prefere assim. Então, isso vai fazendo com que algumas coisas sejam modificadas na nossa vida. Aconteceu no período de Jesus. Imagine você morando numa cidade distante. Você mora em Cafarnaum, você mora em Tiberíades, você mora em Edom, você mora longe de Jerusalém. E é festa da Páscoa. E você, como bom judeu que você é, tem que sair de sua cidade, Nazaré, Belém, Tiberíades, Edom, Efraim. Você tem que sair da sua cidade, descer para Jerusalém, e lá em Jerusalém oferecer o seu sacrifício pascual. O sacrifício pascual, ele poderia ser um cordeiro sem mancha, ele poderia ser um casal de pombos, né? Cadê o texto que nós lemos aqui? Isso, ele poderia ser um casal de pombos, mas nunca poderia ser sem nada. Imagine você lá na cidade de Belém, como aconteceu com Jesus aqui nessa situação, e tem que ir celebrar a Páscoa em Jerusalém. Como que você faz com o sacrifício? Você vai ter que comprar uma gaiola, pôr o casal de pombo, carregar a gaiola com o casal de pombo a viagem inteira. Naquela época não tinha carro, apenas ricos tinham jumentos e cavalos, viu? Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, aquilo era posição de honra. Só reis andavam montados no jumento.
O jumento não é humildade, muito pelo contrário, é honraria. Jesus não está sendo humilde entrando no jumentinho, ele está sendo honrado como rei entrando no jumentinho em Jerusalém. Pouquíssimas pessoas tinham cavalo, jumento, para fazer algum tipo de transporte. A pessoa tinha que carregar as suas malas, as suas bagagens nos ombros. Imagine você viajando 100, 120 quilômetros a pé, carregando esteira para dormir, roupa, toalha, gaiola com pombo, menino chorando, pai está chegando, pai está chegando. Final de semana passada eu viajei com a Gabriele, 150 quilômetros, foi a maior viagem que ela já fez na vida dela. Na hora que chegou em Arcos ali, 30 quilômetros, pai, está chegando, pai, vai chegar, é ali, é essa cidade. Imagina a pé, arrastando os meninos a pé, porque tinha que ir, irmãos, não tinha opção não, tinha que ir. Arrastando os meninos e vamos, está chegando, pai, 120 quilômetros. Até chegar na cidade para celebrar a Páscoa. O que aconteceu? Judeu é comerciante, ele viu a oportunidade de comércio com isso. Começou a montar no templo as barracas para vender o sacrifício que era oferecido na Páscoa. E isso foi uma bênção. Isso mesmo que você está escutando, foi uma bênção. Eles divulgaram talvez nos jornais da época, nas mídias, que de alguma forma eles tinham disponíveis, mandaram pombo correio às demais cidades, com a seguinte informação: venha celebrar a Páscoa em Jerusalém. Este ano ofereceremos o casal de animal para o seu sacrifício, vendido aqui na cidade. As melhores espécies estarão expostas para você. Casais de pombos sem defeito algum serão vendidos no templo para facilitar a sua vida. Pensões, hotéis estão preparados para receber você e sua família, para que juntos você celebre o Senhor. Ah, estou bom no começo, hein? Propaganda ficou boa, hein, Marcos? Irmãos, as pessoas receberam aquela notícia como uma maravilha. Aleluia! Uma gaiola a menos para levar. Esse ano eu queria dar para Deus um cordeiro. Eu tenho dinheiro, mas não queria arrastar o pobre do cordeiro. Se o cordeiro sai sem defeito, numa viagem de 120 quilômetros, ele ia chegar lá com defeito. Isso, irmãos, na época de Jesus, assaltos eram comuns entre viajantes. Pessoas saíam puxando a vaquinha para oferecer de sacrifício, o cordeirinho para levar de sacrifício, o casal de pombo para levar de sacrifício. Ele era roubado no meio do caminho. As pessoas receberam aquela notícia como, igual quando você vê a propaganda da Polishop, eu preciso disso. Era o que eu precisava. E as pessoas durante anos começaram a ir para Jerusalém sem precisar levar o animal, porque lá em Jerusalém tinham pessoas que cuidavam desse setor para dar para a pessoa um animal, para vender para a pessoa um animal, para que ela pudesse exercer a sua fé. Rede social é uma bênção. Já que eu citei a rede de exemplo, eu não tirei essa mensagem para falar de rede social. Mas já que eu peguei como exemplo, rede social é uma bênção. Você evangeliza por rede social, você prega por rede social. Nós temos irmãos que recentemente vieram para a nossa igreja, porque no período da pandemia, conheceram a Igreja Batista Nacional Atos, nas transmissões ao vivo, quando a igreja estava fechada. O celular que você tem na palma de sua mão é uma bênção. Acesso rápido à internet. Qualquer pesquisa que você quiser fazer está na palma de sua mão. É uma bênção. Em casa você seleciona qualquer playlist do seu agrado. Pastor, gosto de ouvir só Cassiane
e Lauriette. E aí na minha casa eu ponho Cassiane e Lauriette. E é fogo puro. E você pode fazer isso. Pastor, eu gosto de oração. David Keelan, Antônio Cirilo, fala uma frase, a música, meia hora. Mas eu choro com aquilo ali, pastor, uma bênção. Pastor, eu gosto de ouvir pregações. Então, o alcance da sua mão é uma bênção. Assim como vender os animais no templo era uma bênção, assim como coisas da modernidade atual para nós é uma bênção. É uma bênção. Controle remoto de televisão, uma bênção. Eu peguei o HF, tinha que levantar, rodar a bolinha lá, sintonizar, chutar a antena para ver se o negócio sintonizava, uma mexida danada. Uma bênção, micro-ondas, uma bênção. Separa lá a comida do marido, deixa no prato, na hora que ele chega, eu só põe lá 30 segundos, tá pronto. Uma bênção, coisas que vão chegando na nossa vida, que são uma bênção. Vender os animais lá foi uma bênção. Jesus não estava carregando a gaiola com um casal de pombos. E Jesus é judeu. E o sacrifício tinha que acontecer. Eu vou falar para você o que a história diz a respeito desse texto. A Bíblia, o Espírito Santo omitiu. Mas na história ficou registrado. Jesus chega lá e vai comprar o casal de pombos para oferecer o seu sacrifício. Um casal de pombo fora do templo em Jerusalém custava R$10. Se fosse aqui em Lagoa da Prata, lá em casa eu daria de graça. Eu tento acabar com os pombos lá em casa e não consigo. A Edileia sai colocando umas garrafas d'água assim em cima do muro, onde ele vai fazer ninho. Aí ele faz o ninho 1 metro para frente, aí você põe 1 metro para frente. Para nós aqui no Brasil é uma praga, né? Casal de pombo fora dos muros de Jerusalém, fora do templo, era vendido a R$10. Flávio Joséfo diz que o preço do casal do pombo dentro dos muros de Jerusalém era 10 vezes maior. Presta atenção numa coisa, irmãos. A chateação de Jesus não é por vender coisas no templo. É o alto preço, a exploração que estava acontecendo ali. A chamada lei da oferta e da procura. Você já viveu a situação? Você precisa de uma coisa que uma única pessoa tem. O que é que ela faz? Joga o preço lá para cima. O brasileiro acontece isso com o brasileiro na gasolina. Você sabia? A gasolina no Brasil não é vendida no custo da sua produção, mas no valor que ela é procurada por países do exterior. Estados Unidos chega aqui e fala assim: eu compro a gasolina da Petrobras a R$3,30. A Petrobras poderia vender a gasolina no Brasil, para o posto de gasolina, a R$1. Mas como os Estados Unidos pagam R$3,30, o brasileiro também tem que pagar R$3,30. Essa é a chateação de Jesus. As pessoas transformaram uma ferramenta de bênção em uma oportunidade de pecado. Vamos voltar ao exemplo da rede social, do celular. É uma bênção. Mas infelizmente, muitas vezes nós transformamos essa bênção numa oportunidade de pecado. Está na sua mão para abençoar a sua vida, e ao invés de escutar hinos de louvores e adoração a Deus, tem a pornografia. Tem coisas que desagradam ao Senhor. Tem música de corno. Esse dia não sei onde é que eu estava, tinha um som ligado. Aí eu estava na oficina arrumando o carro, um som ligado, e essas músicas bem assim: a mulher me traiu, eu sou corno, que eu estou apaixonado, que a mulher foi embora, que a trocou eu por outro. Aí o mecânico falou comigo assim, é meu amigo o mecânico, falou comigo assim: ô,
Não aguento esse menino escutando essas músicas. O menino era ajudante dele. Eu falei com ele assim, ele está bem apaixonado, né? Porque é só música de chifrudo que tocou. Eu fiquei lá na oficina 1h30. Só tocou música de homem que foi traído. Então, assim, eu estou achando que ele foi traído. Então, assim, nós temos na nossa mão uma oportunidade de bênção. E transformamos essa oportunidade de bênção em maldição. Em oportunidade de pecado. Nós temos uma igreja aberta que é uma bênção. Se deixarmos sermos levados ao nosso bel prazer, transformaremos essa oportunidade de bênção em oportunidade para pecar. Eu poderia citar para você inúmeros exemplos. Israel recebe pelas mãos de Moisés a bênção da liberdade da escravidão do Egito. O deserto para os israelitas era uma bênção chamada liberdade. Eles transformaram num pecado chamado murmuração. Eu pergunto para mim, e pergunto para você aqui nessa noite, quantas coisas boas Deus te deu? Quantas coisas boas Deus fez na sua vida? E nós temos transformado isso em oportunidade para pecarmos. Deus te deu casa, família, trabalho. E ao invés de exercermos a Ele o nosso serviço, a nossa gratidão, nós mergulhamos no pecado, afastamos da presença dEle, extinguimos a chama do Espírito Santo, esfriamos o nosso coração com tudo que Ele tem feito por nós. Transformamos cada oportunidade de bênção que Deus nos deu, de vitória sobre as nossas vidas, em oportunidade para pecar. Fazemos iguais os vendedores de pombos dentro do templo em Jerusalém. Jesus e o apóstolo Paulo disse algo sobre ficar nervoso, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não ponhais o sol debaixo da vossa ira. Existem momentos na nossa vida que nós vamos perder o controle. Ninguém entre nós é de ferro. Uma hora seu filho vai te fazer raiva, seu marido vai te fazer raiva, sua esposa vai te fazer raiva, seu patrão, seu amigo. E aí você vai irar. Porque o que corre na sua veia não é óleo. Seria bom, né? Se te injetasse óleo de unção na sua veia, né? Colocasse uma auréola na sua cabeça, crescesse umas asinhas nas suas costas, você fosse santo, mas não é. O domínio próprio mencionado pelo apóstolo Paulo aos Gálatas nos ensina a controlar as nossas emoções, né? Mas nem todas nós conseguiremos controlar. Haverá momentos que nós ficaremos nervosos. Não pode ser sempre. Não pode ser aquele momento de nervosia descontrolado, que você vai sair batendo em todo mundo, quebrando o pau, chutando o pau da barraca, né? Brigando lá com o seu encarregado e perdendo o emprego. Não é por aí. Isso é ignorância. Mas haverá momentos de ira. O que o texto que eu acabei de citar nos reforça é que nós não podemos colocar o sol debaixo da nossa ira. O que quer dizer isso? Para o judeu, o dia terminava na hora que o sol se punha. Isso significa que você tem que resolver o problema do seu nervosismo antes de acabar o dia, que para nós hoje é meia-noite. Você ficou nervoso hoje, se apelou, não conseguiu se controlar, antes de dormir você vai falar: Senhor, me perdoa, eu perdi o controle. Foi mais forte que eu, Senhor. Aquele menino me fez raiva demais. Ô Jesus, o Senhor me deu uma esposa tão boa, mas eu perdi a paciência. Ô Senhor, esse marido que o Senhor me deu é tão abençoado, mas eu não suportei, me perdoa.
Não vá dormir irado. E no outro dia, na hora que você acordar, tem uma misericórdia de Deus renovada para você. Agora, o que me chama a atenção é que aconteceu com Jesus. Jesus ficou nervoso. Sabe o que me chama mais atenção? Isaías disse que nem sequer uma palavra enganosa saiu de sua boca. Ele não pecou. O que me chama atenção é porque essa ira de Jesus não é um pecado. E olha, irmãos, que por mais que eu tente minimizar a situação, o trem aqui ficou feio. Jesus, na hora que ele ficou sabendo o preço do pombo dentro do templo, ele virou as mesas tudo de perna pro ar e saiu xingando e gritando e chutando a barraca do povo e falando assim: ladrões, mercenários, isso não é comércio, isso não é para ganhar dinheiro. Vocês deveriam estar abençoando o povo em Israel, que precisa viajar de longe para trazer seu sacrifício, e vocês estão aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro em cima. Ladrões. Estou caçando a palavra que Jesus derrubou dos cambistas e cadeiras, dos que vendiam as pombas, e ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Vamos lá, pastor, por que Jesus não pecou? Vou tentar ser rápido, porque o nosso tempo já está chegando ao fim. Pastor, por que Jesus não pecou quando ficou irado? Eu posso ficar irado, então? Vou chutar as mesas lá em casa e falar assim: não, irmãos, calma, não é por aí. O motivo da ira de Jesus é contra o pecado. Que Deus me livre do que eu vou falar agora. Eu vou citar eu de exemplo, a gente costuma citar os irmãos, mas eu vou citar eu de exemplo. O dia que o Tiago Natan, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. Se algum dia o Tiago Natan entrar dentro da minha casa com alguma coisa relacionada a pecado, eu vou ficar nervoso e não vou estar pecando. Vou bater na mesa, vou falar para ele assim: na minha casa não. E não vai ser pecado, porque eu vou estar falando contra o pecado. A revolta de Jesus ali é contra aquilo que está errado. Não é porque o marido deixou a toalha em cima, boiada em cima da cama. Não é porque a esposa queimou o fundo do arroz. Não é porque faltou sal na comida. Não é porque o Tiago Natan deixou de fazer o dever. Não é porque a Gabriele deu pirraça. O dia que for por causa de pecado, pode. Se for por causa de pecado, põe o dedo na cara do policial e fala assim: você está errado. E deixa ele te prender. E o Senhor vai te honrar. Por causa de pecado, pode. Briga com o seu encarregado. Se ele mandar você receber uma propina, você fala com ele: não, ladrão. E seja mandado embora com orgulho. Meus princípios eu não nego. O dia que for por causa de pecado, pode. Por isso que Jesus não pecou. Mas esse virar a mesa, algumas traduções, a João Ferreira de Almeida, por exemplo, né, trouxe aí o virar as mesas, né? Entrou Jesus no templo, expulsou a todos que vendiam e compravam e derrubou a mesa dos cambistas. Era uma orientação, isso mesmo que você está escutando, aos discípulos. Era um chega, era um basta.
que é, irmãos, o meu apelo para você aqui nessa noite, a gente encerrar essa mensagem. Hoje é noite de virar a mesa, de dar um basta. Esse basta eu não posso fazer por você, ele é seu. Vira a mesa, irmãos. Você conhece a expressão virar a mesa? Não é uma ideia muito boa, porque está relacionada a jogos, né? O virar a mesa no pôquer é quando você está perdendo e consegue fazer uma jogada para o jogo virar a seu favor. É a ilustração mais óbvia que eu posso dar para você. Isso é virar a mesa. Você não vai mexer com o jogo, claro. Mas virar a mesa é isso. É pegar uma situação que está desconfortável e colocar a situação favorável. Isso chama virar a mesa. Você estava perdendo, você virou a mesa, você está ganhando. Foi isso que Jesus fez. A religião estava perdendo, meu irmão. A espiritualidade estava perdendo. Eles estavam vendendo aquilo lá para ganhar dinheiro. Eles estavam aproveitando de uma situação. E o que o Senhor faz? O Senhor conserta aquilo que estava errado. Ele sai derrubando as mesas, dando um basta, um chega. Não dá para ser assim mais. Eu faço um apelo para mim, para você aqui nessa noite. Chegou o dia do basta. Chega de frieza espiritual, derruba a mesa da frieza espiritual. Chega de pecado. A gente anda reclamando de Deus e estamos mergulhados em pecados. Dá um basta nesse pecado. Vamos viver para Deus. Chega de usar a fé de forma aparente. As pessoas olham para nós e pensam, ó, que bacana, está lá na igreja. Mas dentro de você é um covil de ladrões. É um oportunista da fé. Mesmo que você não esteja procurando oportunidade nenhuma na fé, o servir ao Senhor, sem sinceridade de coração, é sinal que você está sendo um hipócrita, um escriba, um fariseu, iguais os da época de Jesus. Chega! Vamos tomar uma posição diante de Deus. Com o nosso Deus não tem meio termo. Ou é, ou não é, ou é céu, ou é inferno, ou serve a Ele, ou não serve a Ele. Não existe em cima do muro. Apocalipse 3 é bem claro, a carta lá às igrejas, ou é quente, ou é frio, morno, mais ou menos, em cima do muro, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus disse aos seus discípulos no Sermão da Montanha, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou é, ou não é. Vira a mesa, meu irmão. Vira a mesa, minha irmã. Acabou janeiro. Nosso último culto de janeiro foi esse agora. Vamos entrar fevereiro essa semana. Entra fevereiro com tudo. Com a faca nos dentes para servir ao Senhor. 2023 tem que ser diferente. Ou você vai continuar na mesmice de 2022. Chorando as mágoas, roendo os pecados, não conseguindo se libertar. Ei, o Espírito Santo de Deus nessa noite está querendo que nós venhamos virar a mesa. Pega o que está errado e transforma em coisa certa. Não quero saber se a sua geração é pecadora. Nós recebemos como bênção de Deus e estamos transformando essas bênçãos em maldições. Não venda aquilo que Deus te deu por um preço diferente. Se Jesus, irmãos, chega ali, casal de pombos lá fora de Jerusalém é R$10. Se Jesus chega ali e o casal de pombo é 20, aceitável. Claro que é aceitável. Você vai na loja comprar roupa. Uma pessoa entrou num ônibus aqui, meia-noite, na rodoviária. Comprou 2 poltronas de ônibus. Quem mexe com roupa aí vai entender o que eu estou falando. Comprou 2 poltronas de ônibus. Bateu num ônibus daqui para 25 de março, lá em São Paulo.
carregou sacola de roupa desse tamanho, separou roupa que ela, pensando em você é freguês dela, pensando em você, pensando em Lagoa da Prata, ela separou, juntou o saco, pagou alguém para levar no ônibus, entrou no ônibus no mesmo dia, bateu de volta. Isso acontece aqui em Lagoa da Prata, a pessoa fica a quarta-feira por conta. Ela chega na loja dela, com muito sacrifício, suor. Aí ela pega a roupa que ela comprou por R$10 na 25 de março. Aí pega lá uma blusa, R$10 na 25 de março. Coloca no cabide da loja dela para vender a R$20. Você fala assim, tá caro. Absurdo. O dobro do preço. Entra no ônibus, meu irmão. Vai para 25 de março. Compra um negócio lá, R$10. Aí vai ser justo. Você vai comprar de quem fez o favor aqui, é claro que a pessoa vai ganhar alguma coisa em cima. É justo. No desespero, você fala assim, eu pago 15, a pessoa não vai dar para pagar nem a passagem do ônibus, eu estou vendendo, pode levar. Não é que você não pode pedir desconto, você deve, né? Porque eu estou te colocando como justo, sem saber se o dono da loja é justo, né? Se Jesus chega no templo, o casal de pomba é R$20, não teria problema nenhum. Tem alguém ali que cuidou do animal. Tem alguém ali que levou esse animal para lá, que está tirando o seu sustento daquele trabalho. Qual que é o problema? O problema é o preço exorbitante que estava sendo cobrado. Fazendo da fé uma oportunidade. Vira a mesa. Vire a mesa. O cristianismo não é só um status para nós. Eu vou na igreja porque é conveniente. Não é só um status. Vira a mesa. O que Jesus faz aqui é para que as pessoas começassem a agir de forma correta, de forma certa. Deus nessa noite nos chama para agir de forma correta. O preço é alto, mas vale a pena. E vale a pena não é porque Deus vai te recompensar, não. Vale a pena porque o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Vira a mesa, meu irmão. Coloca um chega. Talvez você está usando aí as suas tecnologias para o mal. Você vai lá, trabalha, Deus te abençoa, você ganha o dinheiro, aí você pega o dinheiro e gasta, como diz Isaías, naquilo que não é pão. Vira a mesa, meu irmão. Comece a viver de forma certa. Pare de viver para você. Viva para a sua casa. Viva para a sua esposa. Viva para o seu marido. Viva para os seus filhos. Para muitas pessoas, o que falta é o motivo. Muitos de nós estamos vivendo para nada. Deus nos chamou para vivermos por nossa casa, por nossa família, por nossa igreja, pelo reino dEle. Vire a mesa. Você está pensando só em você, está gastando só com você, está investindo só em você, pensa só no seu próprio umbigo. Para com isso. Vire a mesa, vamos viver de modo certo, vamos viver de maneira correta. É o que Deus espera de nós até que Ele venha. É o que o Senhor aguarda de mim, de você. Vire a mesa. 2023 é o ano de virar a mesa, de viver do jeito que Deus espera que nós venhamos viver. Aleluia. Abre mão desse pecado. Abre mão. Volta a fazer isso que você transformou em maldição, ser bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Para de usar a internet para coisa errada, começa a usar a internet para coisa certa. Você acha tanta coisa boa na internet, por que você está indo para caminho errado, meu irmão? Por que você está pondo diante dos seus olhos aquilo que não agrada a Deus? Aprende a tocar um instrumento lá no YouTube, ouve uma pregação, escuta um louvor, faz um estudo bíblico, aprende alguma coisa, aprende uma receita lá. Comece a viver de modo certo. Vamos virar a mesa em fevereiro, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé.
Queria pedir a Márcia para louvar o Senhor com mais alguma coisa aqui nessa noite. Para a gente poder finalizar. Amém? Feche seus olhos. Qual mesa precisa ser virada, meu irmão? Qual mesa precisa ser virada nessa noite? Qual pecado precisa ser abandonado? Qual decisão precisa ser tomada? É Jesus que te encoraja a fazer isso aqui nessa noite. Saia daqui, meu irmão, pensando assim: eu vou fazer diferente do que eu tenho feito. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer certo, vou clamar. Eu vou me revoltar contra o pecado. Vou fazer igual Jesus, vou ficar bravo com esse negócio chamado pecado. Vou viver para Ele. Entregue sua vida nas mãos do Senhor nessa noite. Ah, pastor, já entreguei minha vida para Jesus há tantos anos atrás. Irmão, entregar a vida nas mãos de Deus é algo que a gente precisa fazer cotidianamente. Faça isso nessa noite. Entregue sua vida ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor para tirar de você aquilo que não agrada a Ele. Oh Deus, visita-nos, Pai, aqui neste lugar. Nos ajude, Senhor, a virar a mesa nessa noite. Nos ajude, Senhor, a agradar o Teu coração, a estar na Tua presença.